Existe um tipo de dor que não vem de uma briga, não vem de uma traição, não vem de algo que você consegue apontar e dizer, foi por isso. Ela vem do silêncio. Vem quando alguém que fazia parte da sua rotina, simplesmente desaparece. Sem explicação. Sem despedida. Sem um fim claro. Ontem havia conversa, risadas, planos, presença. Hoje, apenas ausência. E o que mais machuca não é só a falta da pessoa. É a falta de resposta. Porque quando não há explicação, a mente começa a criar uma. Você revisita tudo. Cada mensagem, cada atitude, cada detalhe. Você se pergunta, onde foi que eu errei? Será que falei demais? Será que fui pouco? Será que eu poderia ter feito diferente? Mas e se não houver erro? E se a saída não tiver sido causada por falha, mas por propósito? Existe algo difícil de aceitar, mas necessário de entender. Nem toda pessoa que entra na sua vida foi enviada para permanecer. Algumas são passagem. Outras são aprendizado. E poucas são destino. E talvez o que você está tentando entender como perda, na verdade, seja um realinhamento que você ainda não consegue enxergar. Então hoje, eu quero te convidar a olhar para essa dor de um jeito diferente. Porque talvez aquilo que foi embora não saiu para te ferir, saiu para te proteger. Quando alguém sai da sua vida sem explicação, o que mais pesa não é só a ausência, é a expectativa que ficou. Porque, no fundo, você não perde apenas uma pessoa, você perde tudo aquilo que imaginou viver com ela. Planos que nunca aconteceram. Conversas que não tiveram continuação. Momentos que só existiram na sua mente. E é isso que confunde o coração. Você começa a sentir como se tivesse perdido algo valioso demais, mas talvez não tenha perdido o que era real, e sim o que era esperado. A expectativa cria raízes profundas. Ela faz você acreditar que aquela conexão era destino, quando talvez fosse apenas um ciclo. E quando esse ciclo se encerra sem aviso, a dor vem com força, porque parece incompleto. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Nem tudo que parecia ser para sempre era, de fato, permanência. Algumas conexões não vieram para continuar. Vieram apenas para cumprir um propósito, e ir. Existe algo difícil de aceitar. Nem toda conexão que toca fundo o coração foi feita para permanecer. Algumas pessoas chegam intensas, presentes, marcantes, mas não definitivas. O problema é que nós confundimos intensidade com propósito eterno. Sentimos forte, nos envolvemos, criamos vínculo, e automaticamente acreditamos que aquilo precisa durar. Mas nem tudo que é profundo é permanente. Existem pessoas que são estação, passam, deixam algo, e seguem. Outras são ponte, te levam de um lugar ao outro, mas não caminham o percurso inteiro com você. E poucas são permanência. Quando você trata alguém de passagem como se fosse destino, a dor da saída se torna muito maior. Porque você não está apenas lidando com o fim. Está lidando com a quebra de uma história que você acreditava que continuaria. Mas talvez não fosse para continuar. Talvez fosse só para ensinar, marcar e preparar você para algo que ainda está por vir. Quando alguém sai da sua vida sem explicação, a primeira sensação é de injustiça. Parece que algo foi interrompido antes da hora, como se faltasse uma resposta, um fechamento, uma última conversa. Mas e se não foi interrupção? E sim intervenção? Existe algo que precisamos encarar com maturidade espiritual. Nem toda saída é perda. Algumas são livramento, outras são alinhamento. Deus enxerga o que você ainda não consegue ver. Ele conhece caminhos, influências, decisões e consequências que estão além do seu alcance. Às vezes, aquela pessoa que parecia tão certa já não estava alinhada com quem você está se tornando. E mesmo sem perceber, você começaria a se ajustar para manter aquela conexão. Diminuiria sua intensidade, silenciaria partes de você, ignoraria sinais, só para não perder. Mas Deus não negocia o seu crescimento. Então Ele faz o que você talvez não teria coragem de fazer. Remove. Não porque aquela pessoa era ruim, mas porque já não era compatível com a próxima fase. E por mais que doa aceitar isso, existe uma verdade libertadora aqui. Deus não tira para ferir. Ele remove para proteger aquilo que ainda está por vir. Agora existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser confrontado com sinceridade. Nem sempre o que você sente é amor, às vezes, é apego.
E o apego prende, confunde e distorce. Porque quando alguém vai embora e você sente que perdeu o chão, isso revela algo importante. Talvez aquela pessoa tenha ocupado um lugar que não deveria. Você não sentia apenas carinho. Você sentia necessidade. E existe uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre amar alguém e depender de alguém. O amor é livre. O apego é carência disfarçada. O amor constrói. O apego tenta segurar. E quando essa conexão é quebrada, a dor não vem só da ausência da pessoa. Vem da quebra da estrutura emocional que você construiu ao redor dela. Você não perde só alguém. Você perde a sensação de segurança, de validação, de presença constante. Mas aqui está a verdade que transforma. Deus não permite que sua estabilidade esteja em algo que pode ir embora. Porque tudo que pode sair não pode ser base. Talvez essa saída esteja te ensinando a reconstruir sua identidade, a encontrar segurança em algo eterno, e a parar de colocar pessoas no centro de um lugar que pertence somente a Deus. Existe algo que machuca mais do que a própria ausência: o silêncio. Porque quando alguém vai embora sem explicação, o que fica não é só o vazio. É a falta de resposta. E o ser humano não foi treinado para lidar com histórias sem conclusão. Você quer entender, quer fechar o ciclo, quer uma última conversa que faça sentido. Mas nem todo encerramento vem com explicação. E talvez isso seja o mais difícil de aceitar. Porque enquanto você espera respostas, Deus está trabalhando em outra área, a sua confiança. Confiança não é permanecer firme quando tudo faz sentido. Confiança é continuar, mesmo quando nada foi explicado. Talvez você esteja tentando racionalizar algo que foi espiritual. Nem toda saída precisa ser compreendida no momento em que acontece. Algumas só fazem sentido depois que você cresce. E aqui está o ponto-chave. O fechamento nem sempre vem da outra pessoa, vem de você. Vem quando você decide parar de buscar respostas onde não haverá retorno. Vem quando você aceita que nem tudo será explicado. Vem quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. Porque maturidade espiritual é isso. Não exigir explicações humanas para processos que Deus conduziu em silêncio. Agora existe um ponto ainda mais profundo, e talvez o mais confrontador de todos. Às vezes, a saída de alguém não revela apenas algo sobre a outra pessoa. Revela algo sobre você. Revela o quanto aquela presença ocupava espaço dentro de você. Revela o quanto sua estabilidade emocional estava apoiada em algo instável. Porque quando alguém vai embora e você sente que perdeu o chão, talvez aquela pessoa tivesse se tornado mais do que companhia. Tivesse se tornado base. E base emocional não pode estar em alguém que pode ir embora. Se a sua paz depende da permanência de alguém, então sua paz está vulnerável. E Deus não constrói segurança sobre algo que pode ser removido. Talvez essa saída esteja te ensinando algo essencial: fortalecer sua estrutura interna. Aprender a não depender de validação constante. Aprender a não colocar ninguém no centro da sua identidade. Aprender que amor não é dependência. Porque existe uma diferença entre amar alguém e precisar de alguém para se sentir inteiro. E talvez Deus esteja te levando para um nível onde sua estabilidade não vem de fora, mas de dentro. Onde sua identidade não é sustentada por presença, mas por propósito. E isso não diminui você. Isso te fortalece. Agora chegamos a um dos pontos mais difíceis de lidar: o silêncio. Porque não é só o silêncio de quem foi embora. Muitas vezes, parece também o silêncio de Deus. Você ora, pergunta, tenta entender, e não recebe uma resposta clara. E isso inquieta. Mas talvez o silêncio não seja ausência de resposta. Talvez seja um convite à confiança. Porque confiar não é entender tudo. É permanecer firme mesmo quando não entende nada. Nem todo processo espiritual vem com explicação imediata. Às vezes, a resposta só chega quando a dor já não te controla mais. E talvez Deus esteja trabalhando em algo mais profundo do que você imagina. Moldando sua maturidade. Fortalecendo sua fé. Ensinando você a permanecer, sem depender de respostas. Porque quem só confia quando entende, ainda não aprendeu a descansar. E talvez hoje, Deus não esteja te dando explicações, mas esteja te ensinando a confiar mesmo assim. Agora eu quero que você olhe para tudo isso com outros olhos. E se aquilo que saiu da sua vida
Não foi uma perda, mas um realinhamento. Você não perdeu quem era para permanecer. Você apenas viu sair quem não era para continuar. Porque quando algo é realmente parte do seu propósito, não é interrompido no momento decisivo. Pode até ser testado, mas não é removido sem sentido. Talvez o que Deus fez foi te proteger de algo que você ainda não conseguia enxergar. E mesmo sem entender agora, existe um ajuste acontecendo. E aqui está o seu posicionamento. Não corra atrás do que Deus afastou. Não romantize o que já terminou. Não tente reabrir ciclos que já foram fechados. Em vez disso, cresça. Se essa mensagem falou com você, escreva: eu aceito o realinhamento. Se inscreva no canal A Voz da Verdade, curta e compartilhe. E nunca se esqueça: em meio ao barulho do mundo, Deus ainda fala no silêncio.